Gente, antes do nosso intervalo, eu quero trazer uma história muito triste, né, que vem lá do Rio de Janeiro, que remete muito a essa violência que acomete o Rio. Um estudante, um universitário, foi atingido por um tiro disparado por um policial da reserva que o confundiu com um criminoso. Rodrigo Viga tem informações. Boa tarde para você e para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Quem milita, conhece um pouquinho de futebol, já ouviu essa expressão, essa frase, esse lema. Há coisas que só acontecem com o Botafogo. Vou fazer o uso de parte dessa frase para introduzir a nossa conversa aqui nesse 3 em 1 da Jovem Pan. Há coisas que só acontecem aqui no Rio de Janeiro. Um estudante universitário de jornalismo, trabalhador, ralador, que faz bicos em bares como garçom, foi confundido com bandidos e baleado na zona norte do Rio de Janeiro. O caso aconteceu de domingo para segunda-feira no bairro da Penha, na periferia da capital. Igor Melo de Carvalho está internado no Hospital Getúlio Vargas, no próprio bairro da Penha, em estado grave. Ele foi baleado por um policial militar quando estava em um mototáxi. O mototaxista, que também foi confundido com bandidos, chegou a ser preso, mas depois de desfeita a confusão, a justiça levantou a custódia, ou seja, mandou libertar o mototaxista Tiago Marques Gonçalves, de 24 anos de idade. Pois bem, a esposa de um policial militar, Joselene Silva Santos, foi assaltada em um ponto de ônibus no último domingo, na zona norte do Rio de Janeiro. Estava parada em um ponto de ônibus quando foi abordada por 2 homens em uma motocicleta. Chegou em casa reclamando da cena, dos momentos de violência e insegurança que viveu na zona norte do Rio de Janeiro. E contou toda essa história para o marido dela, policial militar Carlos Alberto de Jesus. Foi aí que ele começou uma verdadeira perseguição, uma caça indiscriminada, sem critérios, pelos bandidos que assaltaram a esposa momentos antes na zona norte do Rio de Janeiro. O Igor, estudante universitário, pegou um mototáxi para sair do trabalho, um bar que ele prestava serviço na zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada de domingo para segunda-feira. Quando estava a caminho de casa, ele e o mototaxista começaram a ouvir tiros e disparos. 2 caíram no chão feridos. O Igor foi socorrido e levado para o Getúlio Vargas, onde está lutando pela vida contra a morte. E o mototaxista, o Tiago, de 24 anos de idade, foi preso, suspeito de ter participado do assalto. No entanto, a própria vítima, a esposa do policial militar, já foi fazer o chamado reconhecimento e percebeu que houve um grave equívoco, que os dois não tinham nenhuma semelhança, nenhuma aparência parecida com a dos 2 bandidos que tinham assaltado em um ponto de ônibus na zona norte da capital. Agora, as famílias de Tiago e Igor aguardam por justiça. Igor é prestador de serviços do Botafogo, tem um canal na internet, faz pontas em jogos de futebol para uma emissora digital de rádio. É uma pessoa conhecida e muito benquista. As 2 famílias aguardam por justiça e torcem pela pronta recuperação do estudante universitário de 32 anos de idade, ralador, trabalhador que fazia bicos aqui pela cidade para conseguir pagar a faculdade de jornalismo e publicidade, meu caro Cine. Nossa, Rodrigo Viga do céu. Bom, a história inteira é uma tragédia, né? Uma série de erros que acabou resultando em consequências para pessoas que não têm nada a ver com esses erros. Fábio Piper. O rapaz, e eu já tinha ouvido falar dele, o rapaz é negro. Pois é. Então aí que está o negócio. Aí é sempre mais fácil confundir. Pelo menos é assim que as autoridades acabam lidando, assim que as autoridades policiais lidam com isso. Vai olhar o Anuário Brasileiro de Segurança Pública para ver exatamente o perfil das pessoas que são mortas nesses confrontos com policiais, sendo culpadas ou não. Então, há sim muito de racismo nisso, e ontem a gente falou isso com o Derrite aqui. Por quê? No último domingo, o vice-prefeito de São José do Rio Preto, do PL, chama o segurança do Palmeiras de macaco. 3 policiais, que estão a uma distância, como eu estou para o Evandro e para o Alan aqui, ficam olhando. Macaco, velho, vai embora, não sei o quê. E o que acontece? Nada.
Ou seja, se é um rapaz negro que faz isso, provavelmente a consequência teria sido outra. Então, eu lamento muito e a gente torce para que esse rapaz consiga escapar dessa. Segre. Eu não sei se tem a ver com racismo, Piperno, porque tendo o capacete, não sei se dá para ver a cor da pele da pessoa. Mesmo assim, é um erro gravíssimo. Não, como o cara vai sair atirando numa pessoa porque são duas pessoas que estão na moto e que poderia aparecer a moto, as pessoas, a vestimenta? É absurdo. Não pode acontecer. Tomara que esse moço se recupere. Não vai ser nunca voltar à normalidade depois da experiência, mesmo que ele se recupere. Mas eu espero que a justiça entre com toda a força contra essa pessoa que tirou sem pensar em absolutamente nada.